Sejam bem-vindos ao nosso webinar Calebo, um projeto que tem o intuito de disseminar o empreendedorismo e a cultura, a chocolataria e a confeitaria. No painel de hoje a gente vai falar sobre confeitaria de alta performance e o nosso convidado é uma síntese de tudo isso. Ele é chefe, empresário, proprietário da escola de confeitaria que leva o seu nome, brasileiro 2 vezes vencedor do World Chocolate Masters. Vem com a gente, chefe Diego Lozano. Fala galera, beleza? Diego Lozano na área. Hoje participando do webinar da Calebo. É um prazer enorme estar aqui, podendo compartilhar um pouquinho da minha vida, do que eu já vivenciei, do que eu passei, de perrengues, coisas boas, história, um pouquinho de tudo aí. Então, ó, acompanha que é bem bacana. Quando a gente fala um pouquinho, né? Claro, resumir em 10 segundos uma trajetória de uma vida, né? Quanto tempo já, Diegão? Agora, completando 23 anos de profissão já é algum tempo, né? Já dá para ter os 10 segundos de história, com certeza. E quando muitas vezes, né, ao longo de uma carreira, numa carreira de sucesso, porque hoje a gente, quando vai falar em alta performance, a gente não consegue desassociar da palavra sucesso, né? Então, tu é um profissional que já tem o teu nome muito bem estabelecido no Brasil e fora dele, como professor, como profissional, como competidor, né? E quando a gente resume assim tão rapidamente, parece, tem aquele velho ditado, né? O pessoal vê a cachaça que a gente bebe e não vê os tombos que a gente leva. Exato. Tenta resumir assim para nós um pouquinho dessa tua trajetória. Foi fácil? Foi difícil? Como chegar lá? Né? Dá um caminho das pedras para a galera que está começando agora. O que te motivou? Como tu conseguiu chegar até aqui com uma carreira tão brilhante ainda, tão jovem? Então, assim, acho que a questão não é só o sucesso, né? A questão é, acho que principalmente a duração, né, desse trabalho. Então, já faz bastante tempo que como eu disse, né, que eu estou na área. Acredito que, como para a maioria das pessoas, principalmente falando nível Brasil, não foi fácil, né? O início foi bem complicado e isso, pensando lá atrás, na época que ainda não existia Instagram, Google, Facebook, essas coisas, obter informação era bastante difícil, né? Então, eu sou da época que os chefes, eles achavam que passar receita, que dividir receita era a chance deles perderem um emprego, né? Então, o início foi complicado, mas obviamente que eu fui atrás, eu pesquisei, eu estudei dentro das minhas condições, né? Então, no início, a questão financeira sempre foi um problema. Nós tínhamos uma situação financeira bem complicada, né? Até depois dos meus 20 anos. Então, eu sempre falo e vou falar do Senai, que a minha formação total se deu no Senai da Barra Funda, e foi lá onde que eu fiz meus primeiros cursos de confeitaria e panificação, e depois eu fiz um curso técnico em processamento de alimentos. Esse foi o meu repertório de estudos, né, em escolas assim. E no próprio Senai foi onde que eu tive acesso a vários livros, na época internacionais, que me trouxeram uma visão diferente do que eu conhecia de confeitaria. E aí foi onde eu comecei a querer fazer igual o que eu via no livro, né? Então, naquela época, realmente, buscar na internet, toda essa facilidade que nós temos hoje era algo impossível, né? E aí eu comecei a me dedicar por isso, nesse início, né, como eu não tinha formação, não tinha dinheiro para fazer faculdade, nada. Alguns amigos falavam que eu provavelmente não teria futuro pelo fato de não fazer faculdade, mas realmente não tinha condições. Então, quando eu comecei a trabalhar e me destacar levemente, eu tinha muito medo de fazer o que as pessoas conheciam, né? Então, olha, vamos lá fazer um ópera, por exemplo, né? Putz, eu não vou fazer porque eu não estudei, eu não sei, eu nunca provei, não viajei, eu não tenho referência, eu vou fazer uma ópera à minha maneira, vou misturar com outras coisas. E naquele tempo foi muito bacana, porque isso me colocou no mercado como um cara meio diferente, né, que fazia umas maluquices, que testava novos sabores, novos visuais, e foi onde deu certo, né? E obviamente, né, eu acho que a vida profissional
qualquer profissional, né, qualquer pessoa que segue numa área, eu sempre digo que ela tem 3 estágios, né? O estágio inicial, que você assim se espelha em muitas pessoas e tem vários profissionais que você admira e quer fazer igual e não sei o quê. Depois disso, você tem um estágio intermediário que você ainda tem pessoas que você gosta do trabalho, porém você começa a fazer uma mescla, né? Começa a colocar um pouco da tua identidade com a técnica de um chefe, de alguma coisa. E o estágio profissional mesmo, né, eu acho que é quando você desenvolve a sua própria identidade, né? Então, bases serão sempre bases, né? Então, acho que tem coisas que ninguém não tem como recriar, né? As bases são fundamentais e com o passar do tempo, acho que isso fica cada vez mais claro para nós. Então, as bases sempre existirão e o que acontece é você deixar muito impregnado ali a tua identidade, né? O ponto das pessoas olharem e falarem, olha, esse é o trabalho do chefe X, do chefe Y. Isso eu acho que seria o auge, né, do sucesso profissional. E aí manter isso, né? Então, já faz bastante tempo, a minha trajetória profissional ela foi variada, né? Eu trabalhei em restaurante, no Dom, por exemplo, trabalhei para a indústria, né? Então, inclusive uma indústria de chocolate no Brasil, fui trabalhar fora do Brasil e depois eu comecei a empreender e foi onde eu realmente me encontrei, né? Então, manter isso é uma luta diária, né? Acho que qualquer empresário no Brasil ele tem aí suas dificuldades constantes, mas se você é um apaixonado, acho que tudo vale a pena, né? E, sem dúvida nenhuma, acho que uma das tuas grandes características profissionais, já te conheço já são muitos anos, né? Não vou nem falar a idade, a gente nem tem idade para isso. E tu sempre foi um cara muito entusiasmado, muito obstinado no que tu queria. Eu acho que tu foi um cara que sempre perseverou muito, sempre foi muito atrás dos teus sonhos. E eu te pergunto, o quanto ainda tu tem para sonhar? O quanto ainda tu quer ir? O quanto tu ainda gostaria? A gente vai falar um pouco mais do teu passado, porque isso inspira as pessoas a serem cada vez melhores. Mas hoje, o que tu imagina de Diego Lozano para os próximos 10 anos? Eu acho que, sinceramente, assim, eu acho que a maturidade e a vivência, né, ela te traz alguns medos, assim. Então, eu posso dizer que quando jovem, né, quando eu comecei a empreender, eu fazia de tudo que vinha na minha cabeça, né? E com isso, obviamente, eu fiz coisas boas e fiz coisas muito ruins, né? Ao ponto de passar por situações super delicadas, como falência, quebrar e etc, né? A palavra falência é sempre um problema, assim. Não, mas importante. Um exemplo muito bacana, há alguns anos, já faz um bom tempo, eu diria que acho que uns 5 ou 6 anos, eu decidi montar a revista Açúcar, que eu acho que inclusive, acho que você lembra, acho que até... Tive o privilégio de fazer uma matéria lá também. E meu sonho, era um sonho, né? Falei, pô, ninguém, não tem revista, ninguém valoriza e tal, e aí criamos uma revista com muita qualidade, só valorizando, né, confeitaria brasileira e confeiteiro de verdade, não o cozinheiro que se metia a ser confeiteiro. Uhum. E, cara, pra mim era o sonho da vida, né, aquilo ali. Falei, pô, é sensacional poder contribuir, e é um negócio que ele não deu tão bem, né, tipo, investimento muito alto e tal, acabou que foi um negócio que foi por água abaixo. E outros negócios que eu abri ao longo dos anos, né, ao longo da minha vida, algumas coisas deram muito certo, tenho elas até hoje, e outras coisas não deram nada a ver, né. Então, isso, obviamente, que te traz uma maturidade, que é aquela diferença, né, de você, olha, putz, eu saio fazendo qualquer coisa como um louco ou penso melhor nas minhas ações antes do que eu vou fazer, né. Então, em termos de futuro, obviamente que nós estamos aí com 2 projetos gigantescos, que já está há 1 ano acontecendo, ainda é um segredo aí nosso, mas são coisas muito grandes, que a gente está há 1 ano trabalhando nisso, faz pesado, né? E um deles está muito próximo de acontecer, o outro já era para ter acontecido, mas veio essa questão do coronavírus aí, travou tudo. Um spoilerzinho. Tem alguma coisa a ver com o livro, não? Não, o livro já está pronto, na verdade, né? Meu livro ele já tá pronto, agora a gente ia lançar na FIPAM, mas tudo, então o livro agora a gente postergou um pouco, mas é coisa de venda mesmo, de produtos e tudo mais, de confeitaria mesmo. E, enfim, então assim, né, antigamente eu
eu pensava, fazia e sofria as consequências, seja, fossem elas positivas ou negativas. Agora já são planos, né? A gente tem um planejamento, tem um business plan que eu nunca havia pensado na minha vida, enfim. Os meus sonhos agora, meu objetivo é ser muito maior, né? Mais uma, assim, é uma conquista minha, né? Eu acho que o empreendedor ele tem isso, né? Você quer mostrar para você que você é capaz, que você pode ir além e a gente acaba vendo possibilidades toda hora. O problema é que não dá para aproveitar todas essas possibilidades, né? Ou a gente às vezes não tem o tempo exato para isso. Claro. Mas falar de futuro assim, realmente eu quero ir muito além, assim, não tem onde, não me vejo parando. Hoje quem olha tem que lembrar o pessoal que está começando agora e que admira, que segue o chefe Diego Lozano, que nem todo chefe começa no estrelato, né? Aliás, acho que nenhum começa como celebridade, né? Existe um longo caminho a ser trilhado, tu passou aí uma parte da tua formação, das tuas experiências profissionais. As redes sociais, a gente teve um painel sobre redes sociais. As redes sociais foram fundamentais para o teu desenvolvimento? Essa seria uma primeira pergunta. E a segunda é se tu acha que ela também pode atrapalhar um pouco o desenvolvimento dos jovens confeiteiros. Por que eu te digo isso? Porque quando tu começou numa época em que o acesso às redes sociais ainda não eram tão ricos, não eram tão vastos, tu te obrigou a pegar livro e estudar bases de confeitaria. E hoje a rapaziada mais jovem já tem direto acesso aos grandes nomes mundiais e meio que esquece dessa base, esquece da confeitaria do início, já quer sair logo fazendo escultura de chocolate. Então, o quanto te ajudou as redes sociais nesse teu caminho e se pode ser um perigo para os jovens que estão começando agora? Bom, rede social, eu acho que se você souber utilizar de maneira prudente e inteligente, é um excelente negócio, né? Eu diria que hoje 90% dos meus negócios, eles giram em torno de rede social. E, por exemplo, né, eu passei aí, eu viajo, né? Eu viajo o Brasil e o mundo já fazem quase 16 anos que eu estou viajando. Antes, quando eu era mais jovem, eu viajava pelas empresas para dar treinamento e depois eu comecei a viajar para dar aula e tal. E teve uma época que eu acho que logo no início do Instagram, quando os chefes estrangeiros ainda não, né, principalmente os chefes franceses, não tinham um apreço, né, pelo Instagram, eu era bastante famoso, né, tanto que eu consegui muita coisa, né, de empresas estrangeiras por conta da minha famosidade no Instagram. E acho que esse momento da minha vida, né, de Instagram, nesse passado, assim, né, junto com a participação em campeonato e tal, foi excepcional. Então eu pude, eu viajei, né? Eu estive em mais de 90 países ao longo de quase 5 anos. Então foi uma loucura. A minha vida foi bem maluca nesse tempo, assim, de viagem. Então uma semana eu ia para a China dar aula, aí eu ia para o Chile, aí eu ia para a Rússia. Foi uma loucura, assim. E foi justamente por conta de rede social. Então eu fui dar uma aula na Rússia, gostaram de mim, dei aula na Rússia inteira, de cabo a rabo, descobri que para você ir de um lado da Rússia para outra extremidade são quase 10 horas de avião, né? Então você vê o tamanho da Rússia. E pude conhecer vários outros países. Então, assim, a rede social ela me trouxe muitos ganhos, né? E muito conhecimento. Assim, acho que o principal foi, né? Eu sou extremamente grato de ter conhecido tanta coisa, tanta cultura, ter pessoas e lugares através de rede social. Então, se bem utilizado, é muito bacana. Hoje em dia, obviamente, que a concorrência é muito mais agressiva, né? E até digo, realmente, é agressivo, porque é tanta informação, é tanta gente, tem tanta gente boa, né? Da mesma forma como tem muita gente ruim, né? Em termos de técnica nas redes sociais, que é difícil saber o que é novo, quem que fez, de onde surgiu. É uma loucura, né? Mas ainda assim é um bom negócio. Só que tem que saber usar, tem que usar de maneira prudente, porque da mesma forma que pode ser muito positivo, uma falha tua, alguma coisa pode acabar com a tua, sabe, com a tua imagem no mercado e enfim, né? E em termos de
para quem está surgindo, uma coisa que infelizmente, eu tenho cada dia mais notado que eu estou ficando velho, né? Porque minha mãe falava, quando eu era mais jovem, minha mãe me falava umas coisas, eu falava, putz, minha mãe tá viajando, isso é coisa de gente velha, essas dicas e não sei o quê. E hoje eu vejo que tudo que ela fazia faz extremo sentido. E eu tenho certeza que tem muito jovem que está começando agora que vai falar assim, não, isso é besteira e tal, não sei o quê. E o tempo passa e é igual para todo mundo. Então a gente descobre que hoje eu vejo, e eu sou obcecado por isso, o quanto que as bases da confeitaria, no caso, são fundamentais. Eu passei muitos anos, eu falei, olha, putz, eu sei isso aqui, mas ok, beleza, né? E já faz algum tempo que eu passei a me dedicar muito a esse estudo de bases e tentar, sabe, ir me aprofundar mais e criar do zero, e enfim, né? Então, assim, coisas que eu não dava valor quando eu era jovem por conta de ser jovem, né? De querer conquistar e loucamente tudo, e você, né? Hoje em dia eu vejo com outros olhos, assim, né? Então, até o meu estilo de confeitaria, né? Ele mudou um pouco, né? Antigamente eu fazia coisas muito malucas. O pessoal fala, por exemplo, né? Um exemplo muito bacana que eu gosto de dar sempre, assim, a Amaury Guichon, por exemplo, né? Todo mundo conhece, um confeiteiro super famoso. Eu acredito que qualquer confeiteiro com habilidade, né? Depois de alguns anos no mercado e com noção artística, você consegue fazer coisas que ele faz. Além do mais, quando a gente fala para a internet, né? Tipo, você pode fazer um vídeo ali, vai editar, e você vai fazer o melhor doce para poder postar e acabou. É incrível. Você vai olhar o Instagram do cara e fala, meu Deus do céu, como ele fez isso, como ele fez aquilo. Mas aquilo ali é uma coisa totalmente instagramável. Performática, né? Imagina você colocar isso numa loja. Olha, nós temos 5 lojas. Você tem que fazer 10 mil doces desse. Acabou. Não existe, entendeu? Então, assim, é lindo, é maravilhoso, mas eu vejo a confeitaria de uma maneira mais simples. Se precisar fazer alguma coisa desse tipo, olha, vou pesquisar, vou desenhar, vou testar, vou fazer. Pode ser que eu faça igual, pior, melhor, não sei. É possível. Mas eu penso em coisas que sejam mais comerciais, entendeu? Então, e o Instagram, eu acho que ele trava isso, principalmente para quem está começando, né? O pessoal fica desesperado, quer fazer coisa muito absurda e esquece que o principal de tudo da nossa profissão é sabor. Acabou. Pode até estar feio, mas se é gostoso, o cliente vai comprar de novo. Agora, se é lindo e maravilhoso e quando você come é ruim, esquece, é uma vez e nunca mais. Não, dica maravilhosa para manter o pessoal no prumo de que não adianta ficar enlouquecendo e angustiado em criar, em desenvolver e fazer coisas cada vez mais rebuscadas e esquecer do princípio, né? Tu fala que então depois de ter feito loucuras, tá voltando um pouco mais para as origens e construindo mais em cima das bases, e tu é um grande defensor, sempre foi um grande defensor de uma confeitaria brasileira. Que rumo hoje a confeitaria brasileira, em que momento tu acha que ela está, baseado até na experiência mundial que tu tem, em que momento tu acha que a confeitaria brasileira está e até onde tu acha que a gente pode chegar? Qual é o futuro próximo para uma confeitaria brasileira? Cara, essa é uma pergunta sempre polêmica, assim, né? Eu sempre, né, o nosso slogan sempre foi lá, por uma confeitaria brasileira. Quando eu era bem moleque, eu tinha um blog chamado Por uma Confeitaria Brasileira, e isso não necessariamente significa utilizar somente ingredientes brasileiros. Eu sempre analisei o todo, né? Olha, vamos formar, profissionalizar, ter mais profissionais capacitados e que eventualmente saibam como utilizar melhor os ingredientes nacionais, né? Então, isso é uma das coisas. A confeitaria brasileira, assim, eu confesso que quando eu comecei a viajar, para mim acho que foi uma das maiores conquistas da minha vida, começar a viajar para outros países, dando aula, né? E no volume de países que eu viajei, levando em consideração que eu sou um confeiteiro brasileiro, né? Com formação brasileira, às vezes que eu fui para fazer, antigamente eu ia a Paris, mas eu ia com grupos de alunos que eu levava para fazer as traduções dos cursos, né? Então eu nem posso dizer que eu tomava os cursos, né? Eu acompanhava, fazia a tradução e acabou. Inclusive, acho que você foi uma, não foi? A gente foi viajar junto ou não lembro? Para Paris, não. Não, né? Não foi, não. Aí, essa questão então, assim, não dá nem para falar que eu tive uma formação fora do país, né?
Então, para mim foi muito bacana mostrar que, olha, independente de onde você está, ou independente da tua formação, se você tem vontade, se você tem realmente objetivos grandes, você pode chegar onde quer que seja. Que o brasileiro, ele tem o senso de aquela coisa do gringo, né? O gringo é muito melhor que nós, o gringo não sei o quê, o gringo isso. E esquece que a gente pode ser tão bom quanto ou melhor. E viajando, né, o mundo assim, estando em contato com os chefes, eu descobri que meu trabalho ele tinha uma qualidade tão boa quanto vários caras que eu falava, nossa, esse cara é incrível, maravilhoso. Quando você vai trabalhar do lado, você vê que, poxa, olha, a gente está lado a lado, né? A vida é totalmente diferente, olha aqui, chegamos no mesmo caminho. Por quê? Porque, afinal de contas, tudo é base. Né? O que muda é a visão que você tem para a arte, porque confeitaria é arte. Então, eu acho que assim, a confeitaria brasileira, né, a nível mundial, que vem do Brasil, ainda continua vendo a mesma coisa, que nós somos uma confeitaria muito doce, com influência portuguesa, e acabou. E é isso, né, que não tem nada aqui. Todo mundo tem interesse, todo mundo tem olhos no Brasil, porque sabe o tamanho que é o nosso país, o tanto de gente que tem, mas aqui a história é totalmente diferente, né? Essa confeitaria de alta performance no Brasil ainda está encaminhando, é um bebê, né? Isso já faz tempo, né? Se a gente for analisar assim, que eu me lembre, né? Que eu imagino, que eu sempre admirei, acho que Flávio Federico foi um dos que teve a confeitaria dele na época Só Doces, que lá atrás já trabalhava doces de alta qualidade, né? Então, imagina, ele fez aquilo, né? Continua fazendo, vieram outros tal, e ainda assim não é uma coisa que explodiu. Todo mundo quer fazer, todo mundo tem vontade de saber como faz. Só que no dia a dia, quando se trata de colocar dinheiro no bolso ou de vendas, acaba que todo mundo tem medo e acaba mantendo no mesmo. Então, putz, eu faço um entremê maravilhoso ou eu faço um bolo brigadeiro? O bolo brigadeiro é mais fácil de vender, o entremê o cara não vai entender, deixa quieto. Então, assim, óbvio, isso é uma junção de profissionais, né? Acreditar no teu trabalho, existe um mercado gigantesco para isso. Quando nós começamos com nossos pontos de vendas aqui por São Paulo, confesso que até essa época eu não sabia muito, mas quando a gente começou a vender, a gente viu que tem um mercado gigante. Tem muito gringo que deixou de comer doce depois que veio morar para o Brasil, e a partir do momento que ele encontra uma coisa bacana, ele fala, opa, vou comer. E como Legal. Tem muita gente com poder aquisitivo, que viajou, que fala, putz, eu gostaria de comer um doce igual lá de fora. E se encontra no Brasil, vai em frente. Então, assim, está engatinhando, tem um mercado extremamente promissor, extremamente, né? Mas, assim, eu acredito que vai demorar um tempo para... Eu nem sei se isso vai virar igual Paris, por exemplo. Sim. Cédric Grolet, Ian, as lojas com filas. Eu acho que isso é difícil, porque não está na nossa cultura. Perfeito. Mas, quem sabe a gente pode chegar um pouquinho perto disso. E tu acha que para chegar, qual seria um gatilho? Que assim, olha, para a gente dar um próximo passo, a gente precisaria fazer talvez isso. Arriscaria falar alguma coisa? Eu acho que assim, não, o próximo passo está na profissionalização. Eu acho que inevitavelmente, que assim, a confeitaria no Brasil é uma coisa ainda muito assim, eu perdi o emprego, eu preciso achar alguma coisa para fazer. Putz, eu sei que eu sei fazer uns bolos gostosos, eu vou começar a vender esse bolo. Ah, deu certo, pum, acabou. E aí, de repente, a pessoa não vai se especializar, não é o objetivo dela, ou ela busca, sei lá, referências de outros tipos que acabam não tendo a questão técnica que para nós, né, para quem trabalha com essa confeitaria mais avançada, a questão técnica é fundamental. Então, não tem como negar. Tem coisas que eu olho que eu falo, nossa, isso doeu o meu olho. Não porque eu estou sendo maldoso, tecnicamente olhando aquilo ali, você fala, caramba, mas isso aqui está muito ruim, está muito errado, está muito feio, mas vende pra caramba. Entendeu? Então, assim, eu acho que a profissionalização, então, quanto mais profissionais nós estivermos fazendo produtos de alta qualidade e disponibilizando isso no mercado, obviamente que as pessoas vão passar a procurar mais. Então, acho que, primeiramente, é o profissional que vai fazer e disponibilizar, e o cliente que vai comprar, gostar e passar a consumir mais. Então, é assim que eu imagino. Tá ótimo. Acredito que grande parte, né, eu também viajei o Brasil aí dando aulas e escutei teu nome por todos os cantos por onde estive. Existe uma grande leva de profissionais
que acompanharam a tua trajetória como um competidor, que ainda não é uma coisa tão cultural no Brasil também, mas tem portas, tem possibilidades. 2 vezes o representante brasileiro, vencedor da etapa do World Chocolate Masters no Brasil, foi para o Salão do Chocolate representar o Brasil. Conta um pouquinho dessa experiência, dá 1, 2 dicas para o jovem que gosta disso. Não é todo mundo, a gente sabe, mas tem alguns profissionais que têm essa veia artística da escultura do chocolate, que gostaria de participar de campeonatos. Como tu vê isso? Então, fala um pouquinho do Chocolate Masters, fala um pouquinho dessas tuas dicas. Assim, eu vou tentar ser mais breve nisso, porque isso é uma história muito bacana, assim, sabe? Eu não lembro muito bem, mas em algum momento da minha vida eu ganhei um DVD da primeira competição que teve do World Chocolate Masters, que foi 2005. E eu lembro que eu já tinha muitos livros, que eu via as esculturas, eu já tinha um apreço gigantesco por esculturas, eu gostava daquilo. E quando eu assisti esse vídeo, eu lembro até da música, né? A música, as pessoas competindo, eu falei, caramba, isso é onde eu quero estar. E aí aconteceu que logo depois teve uma seletiva aqui no Brasil, e eu me inscrevi, e aí dentro do que eu imaginava que era certo, né? Eu treinei na minha casa, então foi uma coisa muito louca, assim, foi muito caseiro, né? E eu lembro que no dia da competição, quando eu cheguei nessa primeira vez, foi eu e meu irmão, o Pablo, né, que hoje é confeiteiro também comigo, e eu lembro que nós tínhamos levado tudo que tinha da casa da minha mãe. Então, era Tupperware, espátulazinha rosa, era a coisa mais, tipo, caseira possível, né? E quando a gente chegou, eu fui o primeiro a chegar, eu sempre fui paranoico com horário, né? Então, eu chego, tipo, 2 horas antes. E aí, eu lembro quando começaram a chegar os outros competidores, que na época, Rafael Barros, Renata Araciro, o Arnor Porto, e tinha tinha um outro cara que eu esqueci o nome dele agora, que, putz, eram os confeiteiros do momento, né? Já estavam há muito tempo, todo mundo conhecia. Aí eu falei, cara, eu tô lascado, quem tem aqui? Eu nem sabia quem era. Enfim, começou a competição, fiz tudo dentro do previsto, fui entregando as coisas como tinha que ser e tal. E eu comparando meu trabalho, falei, opa, tá bacana, não tá tão estranho. Bom, ganhei. Aí foi um choro danado e tal, não sei o quê, ganhei a oportunidade de ir a Paris. E quando eu fui a Paris, eu falei, bom, agora vamos preparar melhor, dentro do que eu imaginava que era correto. Eu lembro que foi muito louco, assim, eu mandei fazer uma caixa de madeira, que parecia uma caixa de guitarra, que eu acoplei uma peça da escultura, porque essa competição você leva a escultura, as peças prontas e faz a montagem no local. E aí eu viajei a Paris com esse negócio, foi assim, aí eu cheguei lá, eu com 2 malas de 32 quilos, esse negocinho, achando que eu estava abalando. E aí eu cheguei no dia da competição, tinha lá meu negócio, fui montar o stand. No que eu cheguei para montar meu stand, os outros países começaram a chegar com caminhões. E aí o que eles faziam? Eles retiravam a cozinha que havia sido cedida pela competição, colocavam a cozinha deles e acabou. Eu falei, cara, é outro lado, né? Moral da história, se eu bem me lembro, eu fiquei em último lugar, em último penúltimo, né? Eu, tipo, não tinha chance alguma, porque eu não tinha noção. Saí de lá, voltei para o Brasil, assim, falei, cara, algum dia eu quero participar de novo, mas eu quero participar certo. E aí teve uma outra seleção no Brasil que eu participei, só que eu fiquei em segundo lugar. E aí depois teve a terceira seleção que eu participei de novo, e aí acabei ganhando. E aí nessa época minha vida estava totalmente diferente, eu tinha como investir. E eu tinha uma equipe muito grande. Então, moral da história, assim, eu reuni, foram quase 10 pessoas que ficaram trabalhando somente focado na competição durante 1 ano. Então, eu parei com tudo e treinei, investi tudo que eu podia de dinheiro e eu posso dizer que a gente fez um trabalho, assim, excepcional, um trabalho de nível de competição mundial. Então, todos os dias eu fazia um treinamento da competição de uma etapa dentro do horário e uma vez por semana eu fazia um módulo inteiro. Então, era uma loucura de montar a escultura, de fazer tudo. A gente acabou indo para... Aí, o que eu fiz? Dessa vez, a gente mandou quase 500 quilos de equipamento do Brasil para Paris. Então, outra estrutura, né? Eu lembro das caixas, a gente tem até o livreto que a gente fez para entregar na competição, tem toda a equipe sentada em cima das caixas de madeira, assim, com tudo indo embora. Nós chegamos quase 1 mês antes para preparar tudo, aí eu levei a equipe, ficamos lá, assim, foi louco.
E quando a gente chegou lá, que as pessoas começaram a ver, pelo menos uma parte da nossa escultura, foi assim, já falaram, tem algo de estranho com esses brasileiros doidos aí que vieram do meio do nada, né? Enfim, no dia da competição, eu fiquei de frente a frente com o francês, né, que foi o campeão dessa vez, e realmente, assim, numa competição você nota que as coisas estão bem quando os jurados ficam em cima o tempo todo. Então, os jurados estavam ou olhando ele, ou muita gente olhando para mim por conta da peça que eu fiz e tudo mais. E tava tudo lindo. Então, assim, nosso nome tava... O Diego, né, assim, tava muito forte ali, todo mundo falava, brasileiro, inesperado e papapá. Enfim. Aí você tem várias etapas durante a competição, e eu fiz a escultura, terminei a escultura em tempo, você tem 3 horas para montar a escultura. Quando eu fui lavar minha mão para poder dar continuidade ao processo, a escultura explodiu. Ela quebrou inteira. E aí não tem jeito, né? Para mim foi um choque assim absurdo, né? Eu lembro de olhar para minha equipe, porque a equipe tinha ido, eles tinham levado um monte de coisa. Eu lembro de olhar para a equipe e ver o pessoal já chorando, eu segurei o choro, aí consegui dar um tapa no que sobrou da escultura, enfim, mas já sabia que não tinha condições. Aí apresentei tudo, foi um dia bem tenso. Quando terminou, muita gente veio conversar comigo, parabenizar pela qualidade, que eu só não tinha passado para a etapa final, que dessa vez havia mudado a competição, justamente porque eu não tinha escultura. E aí foi isso, assim, eu não ganhei, né, o que eu gostaria muito de ter, olha, ficar entre os 3 primeiros, 5 primeiros, eu acredito que eu tinha qualidade para isso, mas eu aprendi muito, entendeu? Então, assim, a competição, para mim, foram essas 2 competições grandes que eu participei em outras competições na França de escultura, participei em muitas competições aqui no Brasil, que eu ganhei, a maior parte das competições que eu ganhei lá no passado, né? E eu sempre fui competitivo, mas comigo, assim, né? Às vezes o pessoal acha que, olha, ele é competitivo, quer passar em cima desse. Não, era sempre uma competição interna, né? E confesso para você que o melhor aprendizado que se pode ter na vida é competição. Porque é onde você vai levar a tua habilidade ao extremo do extremo. Então, uma competição como o World Chocolate Masters, você tem que criar, você tem que trazer novidade, novas, tudo. Então, assim, isso te leva a um grau sabe, de criatividade, técnica, tudo que é inimaginável. Então, para quem tem interesse em participar, certamente é uma oportunidade excepcional, mas uma coisa que eu sempre falo, participe sabendo das consequências, se dedique, né? Não vá para uma competição como essa representar o teu país, porque a gente não pode esquecer, você é uma pessoa, mas você representa uma nação. Então não vá participar de uma competição dessa porque, olha, eu não treinei, não fiz nada, tal, mas eu vou porque eu ganhei a passagem, eu ganhei a hospedagem, eu vou me divertir e é um aprendizado. Não dá. Tá? Então, acho que acima de qualquer coisa tem que ter a ciência de que você está representando uma nação. E os caras lá fora, eles levam isso muito a sério. Muito a sério. É um lema de vida. Né? Uma coisa que a gente aqui ainda não tem tão desenvolvida. Né? Eu já vi algumas competições do pessoal participar, muito mais aquela coisa pela... Uau, né? Eu estou indo participar, você treinou? Não deu tempo. Você fez, tá corrido, tá não sei o quê. E aí quando o resultado é sempre o mesmo. Então, participem, com certeza, pensem no Brasil, mas saibam que a dedicação é extrema. Tem que se dedicar para isso. E isso demanda deixar de fazer inúmeras coisas da tua vida. É isso aí. Tempo além de dinheiro, né? Assim, quando a minha escultura, na época eu gastei, deu quase $150 mil, né, que eu gastei no total para participar do World Chocolate Masters. Então eu lembro que quando a minha escultura caiu, daquela cifra, né, ela fez assim, eu falei, tudo isso foi por água abaixo agora. Mas assim, eu faria de novo se eu fosse mais jovem. Hoje eu não tenho mais interesse em participar de competições, até porque realmente demanda tempo, dedicação, mas eu estou super disposto a treinar quem quer que vá competir. Maravilha. Foi-se uma escultura, mas todo o aprendizado ao longo de um ano. É como um atleta, né? Um atleta de alta performance que vai para uma competição olímpica que precisa se superar dia após dia, diminuir o tempo, ficar cada vez mais forte.
não tenho dúvidas que toda essa base, eu acompanhei a tua segunda participação muito de perto, falei contigo no WhatsApp no dia, foi premiado, né, com voto popular da escultura, Isso. né, que foi muito legal. Eu acho que também isso muito fundamentado na tua presença nas redes sociais. Sim. Isso te constrói um histórico que é surpreendente. Como um professor globetrotter, um professor que viaja o mundo, que levou a confeitaria brasileira lá para fora, que nos representou muito bem, conta aí um casinho vivido em algum país de confeitaria ou alguma experiência. Vamos lá, uma coisa que eu não perguntei ainda, um doce que tu comeu e que realmente te marcou, de um chefe, se tu puder dar um nome, ou de um lugar que tu puder falar também, é sempre muito legal. Um caso positivo ou um caso negativo? Só para saber. Pô, dá os dois, porque a gente está aqui e é importante o pessoal conhecer e criar base. Não, assim, em caso, acho que positivo, eu tive inúmeras experiências. Eu confesso para vocês que um dos lugares que eu mais gostei e que eu fui inúmeras vezes foi a China, por toda a diversidade, assim, por toda a cultura, a questão de comida, foi uma loucura. A primeira vez que eu fui para a China foi um choque, mas depois eu acabei gostando muito e aprender da cultura, viver, entender, foi bem bacana. O Japão, né, que eu tive a possibilidade de abrir uma loja temporária no Japão, foi sensacional, foi um sonho de vida, né? Eu sempre quis abrir uma loja fora do país e foi ano passado ou retrasado, eu não lembro agora, que eu tive a possibilidade de abrir essa pop-up no Japão, e foi um trabalho de 2 anos, então fiquei 2 anos no Japão e organizando, montei a loja, foi um sucesso surreal. A ideia era continuar, mas com tudo que aconteceu, a gente teve que dar uma parada, né? E não é uma operação barata e nem uma operação fácil. Mas acho que assim, o Japão, para mim, é um lugar que eu sempre amei, e ter conseguido fazer isso foi excepcional. Agora, de situações desagradáveis, tiveram inúmeras, né? Todo mundo conta as coisas boas, mas esquece que quando você está viajando o mundo, você está sujeito a qualquer coisa, né? Então, eu já tive casos de, por exemplo, de dar logo no início, assim, de dar curso numa escola da Rússia que é bem famosa, de um chefe bem famoso, e no final do curso o cara falou assim, não tem salário para você, pode ir embora, né? Na época eu era muito no verbal, assim, né? Então o cara falou, olha, não vou te pagar, e você pode ir embora, mas eu falei, mas ele falou, ou você vai embora, ou você vai ficar aqui, você vai se ver com não sei o quê. Então, assim, eu já tive algumas situações de sair com as mãos abanando, isso no início. Já tive situação de ficar preso em aeroporto, né, em alfândega. Assim, para a Arábia Saudita eu tive histórias um pouco complicadas, né, de não poder estar lá, enfim. Teve muita coisa ruim que aconteceu assim, né? Então, mas estou aqui, estou vivo, sobrevivi, e foi até um dos motivos pelos quais eu decidi dar um break com isso, porque é uma delícia viajar, mas 2 coisas aconteciam. Uma delas, eu não tinha tempo para criar, então eu tinha que criar minhas coisas no avião, né? Enquanto eu ia viajar de um lugar para o outro, eu estava lá pensando o que eu ia fazer e acabou. E 2, que o estresse, né, tanto mental quanto físico era absurdo. Então eu decidi que eu ia focar mais, dar um tempo aqui, e foi quando eu parei. Legal. Aquelas diquinhas finais que eu acho sempre super importante. Tu já disse que teve algumas grandes referências quando começou. Hoje, quem que tu indica, assim, quem tem que seguir no Instagram, um livro que não pode faltar na biblioteca de um confeiteiro, um podcast que de repente tu escute, um site que tu acompanha, um blog que tu lê, onde tu ainda continua buscando informações e referências para ti que tu pode sugerir para o pessoal? Assim, ó, sendo extremamente sincero, hoje, né, já faz muito tempo assim que eu tento eu tento seguir o mínimo de pessoas possíveis. Eu não sou um alucinado de ficar vendo o que está acontecendo. Eu sei muito do que acontece por conta da minha equipe, que fala que isso, que aquilo e tal, mas eu tento não me deixar influenciar pelo que está acontecendo no mercado, porque o Instagram é uma praga, né? Da mesma forma que é legal, se você bobear, você está fazendo exatamente como alguém já fez. Isso, para mim, eu não gosto. Então, eu tento buscar eu tento deixar a minha identidade, o meu jeito de pensar sempre dominarem.
Mas, assim, em termos de chefe, né, tem um chefe que eu sempre apreciei, eu posso dizer que é um amigo hoje, né, que inclusive fez uma parte do meu livro agora, que a gente está para lançar, que é o Ramon Morató, que é um cara que eu acho excepcional, é um estudioso, assim, é um cara que estuda as bases, né, e como pessoa é sensacional. E o livro dele, né, eu acho que é uma das maiores referências aí. Então, o livro CH, é um livro bastante antigo, eu tenho inclusive em casa aqui, em algum lugar, ele tá ali. Tá bem machucado o livro. Perdão. Mas, assim, é bem bacana. Então, acho que se tem uma pessoa que eu gosto, né, eu tenho vários amigos de fora que tem muita base, muito conhecimento, mas eu diria que o Ramon é um cara que desde que eu me lembro de moleque, assim, que aí realmente eu corria atrás dos chefes e buscava e falava, e quando eu pegava uma receita eu falava, cara, essa receita é animal, é Ramon Morató. Então, é legal tê-lo como amigo, né? Para mim foi uma honra gigantesca ele poder escrever uma parte do livro assim, então, com certeza é uma pessoa que eu indico. É um papa, realmente não poderia dar uma sugestão melhor. É. A gente vai se encaminhando para o final, Diegão. A ideia era conhecer um pouquinho mais do teu trabalho, né? Não só numa rede social, não só numa live, mas poder escutar uma parte da tua história. Um grande privilégio te acompanhar já há tantos e tantos anos a tua corrida. É sempre um orgulho para nós como brasileiro ter um profissional com teu calibre nos defendendo e hoje ensinando o teu conhecimento, escrevendo um material, se posicionando. E a gente vai ficando por aqui. Eu queria, se tu tem alguma palavra final, tuas últimas palavras. Bom, primeiramente agradecer a Calibu pela oportunidade, né? Minha história com o Calibu é longa e falar de sonho assim, acho que um dos meus maiores sonhos de quando era moleque era poder, de uma certa forma, trabalhar com o Calibu, né? E isso, com o tempo, aconteceu da forma como, até mais do que eu imaginava, né? Então, obviamente, minha paixão pela Calibu é gigantesca, né? É uma história de vida. Agradecer você, né? Que a gente já sabe Deus quanto tempo que a gente se conhece, já sabemos bastante um da vida do outro. E eu fico feliz de acompanhar também, de ver teu sucesso e ver onde você está. Então, para mim, é uma honra gigantesca, né? De saber que, além de tudo, além de uma excelente pessoa, você é um excelente profissional e que está tão bem colocado no mercado. E para quem está vendo assim, eu acho que uma coisa que é fundamental, que eu sempre gosto de deixar claro, é faça com amor, né? Faça com tesão, porque a nossa profissão não é esse mar de flores que a gente vê, é uma profissão pesada, é uma profissão aqui no Brasil pouco valorizada, é difícil e você só vai conseguir ter sucesso ou seguir nisso se você amar muito. Então, ame o que faça, que o restante é consequência. Dinheiro, sucesso, status, mídia social, tudo acontece. É isso aí. Maravilha. Chefe Diego Lozano, embaixador da Calibu no Brasil, chefe, empresário, que falou hoje com a gente sobre a confeitaria de alta performance, um pouquinho da história de um dos maiores profissionais da confeitaria brasileira. Foi um grande privilégio, obrigado pela presença de todos, pela audiência, pelo carinho. Em breve a gente está de volta. Tchau, até a próxima. Valeu, galera. Obrigado, até mais.